sétimo ano. Gente, esse vídeo é um vídeo de revisão. Vocês, quando voltarem, vão fazer as provas bimestrais, e no caso de vocês, o roteiro é o capítulo 1, Renascimento, né? E Reforma Protestante contra a Reforma, certo? Então, gente, vocês vão estudar esse capítulo que fala sobre o Renascimento, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Eu vim aqui só para vocês lembrarem das principais coisas, tá? Se vocês quiserem estudar de forma mais aprofundada, é só ver nossas videoaulas que estão gravadas e salvas na plataforma Plural. Aqui é só uma revisão para a gente lembrar do que é mais importante, ok? Então, o que é que vocês precisam saber sobre renascimento? Primeira coisa que renascimento lembra do quê? De renascer. Ou seja, já tinha nascido algo e agora estava renascendo. Que era, tia Jana, que estava renascendo? Ao que é que eles estavam se referindo? Os renascentistas, pessoal, foram os intelectuais, os estudiosos, filósofos, pesquisadores, né, do período da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Né, eles dão o renascimento né, é bem ali entre a transição da Idade Média para a Idade Moderna. E qual é a grande mudança? Eles queriam mostrar exatamente que estavam abandonando as práticas do período medieval, que estavam muito ligadas à questão da religião, né, da fé, do misticismo, né, da crença, de tudo ser baseado na religiosidade, no teocentrismo, como Deus no centro de tudo. E agora, os renascentistas, eles defendiam que eles deveriam viver o momento agora das ciências. E aí eles deveriam agora não pensar através da fé, mas através da razão e das ciências. E aí, para isso, eles se remetiam à lá Grécia e Roma, a antiguidade clássica. Então, para eles, as ciências, né, surgiram e o estudo da razão na antiguidade clássica. Então, para eles era preciso renascer esses ideais, né, que a antiguidade clássica defendia. Por isso que o nome é renascimento. E aí, no renascimento, a principal coisa que eles defendiam era o quê? O uso da razão e das ciências. E agora não mais o teocentrismo, mas o antropocentrismo. Antro vem de homem, homem no centro de tudo. Antropocentrismo é o homem no centro. O homem agora estaria no centro de tudo, estudando através da razão, das ciências, fazendo os experimentos, as investigações. E aí o fato agora da figura humana estar no centro de tudo também ficou conhecido como humanismo, o ser humano no centro de tudo, né? O homem. Então, além de ser conhecido como antropocentrismo, era também a questão do humanismo. O humanismo é isso, é o homem, o ser humano, né, no meio de tudo, sendo importante. E aí, gente, a gente viu que o Renascimento vai atingir várias áreas, né? A área científica, com a questão da teoria do heliocentrismo, que dizia agora que a Terra e os outros satélites giravam em torno do Sol. A gente sabe que antes, no período medieval, não era assim, eles defendiam o geocentrismo, que era que todo o Sol e todos os planetas giravam em torno da Terra, mas aí o Nicolau Copérnico ele vai criar a teoria heliocêntrica, dizendo não, na verdade, todos os planetas, inclusive a Terra, eles giram em torno do Sol. E aí o Nicolau Copérnico lança essa ideia, não vai conseguir aprofundar porque vai morrer. A gente viu que o Giordano Bruno vai defender, mas vai ser morto pela Igreja Católica, porque vai ser acusado de heresia. E aí quem vai ainda defender essas ideias vai ser o Galileu Galilei. Só que como a Igreja Católica vai negar essas ideias que depois outros cientistas como Newton vão confirmar como verdadeiras. Então, uma das grandes mudanças na forma de pensar científica era a teoria heliocêntrica. Além da teoria heliocêntrica, a gente viu que vai surgir várias ciências, como a história, a geografia, a questão dos estudos da longitude, altitude, que vai ajudar muito nas navegações, né? A questão da cartografia, o surgimento de novos mapas. Então, a gente viu que vai haver um desenvolvimento muito grande das ciências, né? Porque agora eu falei, tudo era baseado agora através das ciências. Mas a gente viu também que o renascimento vai ser um renascimento cultural ou artístico. E aí eu falei que vai mudar para também a questão
dos artistas. Vão surgir agora os artistas defendendo uma nova forma de pintura, muito mais ligada ao realismo, à figura humana. Eles vão utilizar agora a questão da perspectiva, que era aquelas imagens que tem até no livro de vocês, com um fundo maior, né? Não é só aquela coisa plana, mas agora tem a perspectiva que dá aquela sensação de fundo, né? A questão da pintura, a questão das esculturas vão ganhar muita força, né? E aí a gente viu que o renascimento artístico vai surgir na Península Itálica, na região que é a Itália hoje. Nas principais cidades são Florença, Veneza, né? E a gente vai ver que a maioria dos artistas desse período são dessa região, né? Michelangelo, Donatello, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, que pinta a Escola de Atenas, que é o quadro que está no livro de vocês, né? O Leonardo da Vinci pinta a Mona Lisa. Então, a maioria do início do Renascimento artístico vai ser na Itália e depois vai se espalhar por toda a Europa. Que aí eu falei para vocês, por exemplo, que o Shakespeare é um dramaturgo, né, inglês, que cria peças. A principal peça dele é Romeu e Julieta, né, que ele era da Inglaterra. E a gente vai ver vários outros artistas, pintores, escultores, né, escritores, trazendo agora o renascimento das artes, né? E aí a gente vai ter o lançamento de vários quadros, pinturas, né? E aí a gente viu que quem vai financiar, né, essas artes vão ser os mecenas. Que eram os mecenas? Eu falei para vocês, eram membros da burguesia, ricos, né? Alguns reis, príncipes e papas, né? Contratavam esses artistas para fazer as suas obras. E aí eles pagavam esses artistas, ajudavam eles, né, financiando, patrocinando para que eles pudessem fazer suas obras de arte. Então, o mecena eram esses investidores, né, que patrocinavam os artistas para produzir obras de arte, certo? Bom, gente, então esse período vai ser um período de muita efervescência cultural, de muitas mudanças. A gente já tinha tido lá no final da Idade Média o renascimento comercial. Então, vocês vão ver agora um momento de crescimento das cidades, da cultura. Mas o mais importante são essas pessoas que eu falei, né, a questão do mecenato e a questão, né, de ser na região da Península Itálica, né, o renascimento artístico. Falei dos principais renascentistas, agora a gente vai para a questão da reforma protestante e da contra-reforma. Gente, se a gente estava vendo que houve uma mudança na economia, com o renascimento, né, comercial, as novas práticas de comércio, a questão da monetarização, né, do dinheiro, aumentou as cidades, eu falei para vocês, foi um momento de surgimento das cidades, de crescimento. Aí a gente viu agora o renascimento, né, científico, com novas teorias, pensando agora de forma humanística, antropocêntrica, né, querendo se desvincular do período medieval. Aí a gente vai agora ver a mudança, né, além da científica e nas artes, a mudança na questão da religião. O que é que vai acontecer, gente? As ideias renascentistas, eu falei para vocês que se espalharam muito através da prensa de Gutenberg, né? Que ele criou a prensa, e aí, através da prensa, surgiu a imprensa, que era a impressão de vários livros, jornais, folhetos, né? E aí, como se podia agora imprimir várias cópias, né? Que saía rápido as impressões, de forma mais rápida e de maior quantidade, as ideias renascentistas se espalharam. E aí, gente, a primeira publicação da prensa de Gutenberg vai ser a Bíblia. E aí, vários estudiosos agora também vão estar estudando a Bíblia. E aí, gente, um cara chamado Martinho Lutero, ele era um monge da Igreja Católica, ele vai começar a ler a Bíblia nesse período só era escrita em latim, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, que era a língua dele, onde ele morava, na Alemanha, e ele vai começar a fazer estudos da Bíblia, a gente vai começar a ver que a Igreja Católica estava tendo algumas posturas que não condiziam com a Bíblia, certo? Então, Martinho Lutero, ele vai começar a ver, por exemplo, que a venda de indulgências feitas pela Igreja Católica não era correta. Tia Jana, o que é a venda de indulgências? Eles vendiam, gente, cartas, né? As indulgências eram cartas com perdão dos pecados, cartas escritas pelo Papa perdoando os pecados das pessoas. Além das indulgências, eram vendidos também objetos sagrados, pedaços de madeira dizendo que era da cruz,
pedaços de pano dizendo que era do Santo Sepulcro, né? O pano que enrolou Jesus quando ele foi crucificado, né? E aí eles vendiam vários produtos, objetos, havia uma corrupção dentro da Igreja Católica. Então, Martinho Lutero ele vai condenar essas práticas, né? Ele vai dizer que a Igreja Católica está cheia de corrupção, a venda de indulgência estava errada, porque, segundo a Bíblia, só quem perdoava os pecados era Deus e não o Papa. Ele vai condenar também o fato da adoração a Maria e aos santos, porque na Bíblia fala que o único digno de ser adorado é Deus, né? E aí ele vai fazer todas essas críticas. Gente, ele não queria se separar da Igreja Católica, ele só queria que a Igreja Católica fizesse uma reforma e mudasse essas práticas, né? Só, gente, que aí ele vai escrever as 95 teses, que exatamente são os 95 apontamentos dele de erros que a Igreja Católica estava cometendo de acordo com a Bíblia, e ele vai mandar para o cardeal da cidade dele e vai pregar na porta da igreja. Só, gente, que a Igreja Católica não vai aceitar as críticas dele e vai excomungar ele. O que é excomungar? Expulsar ele da Igreja Católica, ele vai ser expulso. E aí, como ele não tinha mais o que fazer, aí é que ele cria uma nova religião, uma nova igreja, que era a Igreja Luterana. E é daí que surge o luteranismo, com as ideias de Lutero, onde as pessoas precisavam ler a Bíblia, que a salvação era pela fé e não pelas obras, né? Não era elas pagando que elas iam ser salvas, mas pela fé, pelo relacionamento com Deus, pelo fato delas lerem a Bíblia. Então, o Lutero vai criar agora, né, a reforma protestante, ou seja, o protesto contra a Igreja Católica. E aí ele funda o luteranismo. Gente, várias pessoas vão seguir o luteranismo, porque vão concordar com o fato da Igreja Católica, né, ter essas práticas de corrupção, de abuso. E aí muitas pessoas vão seguir Lutero. Lutero vai ter que se esconder, porque a Igreja Católica vai começar a perseguir ele e os seus seguidores. A gente vai ver já já com a Inquisição. E aí Lutero vai ter que se esconder. Além de Lutero, agora outras pessoas vão aproveitar a reforma protestante e protestar contra a Igreja Católica, como Calvino. Calvino, ele era francês, mas ele vai... como a França era muito católica, ele vai ter que fugir para a Suíça. E ele também ali vai publicar suas ideias, assim como Lutero publicou as 95 teses, o Calvino vai publicar suas ideias na Suíça. E a principal ideia do Calvino, gente, era a predestinação divina, onde Deus já havia escolhido aqueles que seriam salvos, e uma forma de Deus mostrar que você era um salvo era quando ele te abençoava financeiramente através do fruto do seu trabalho e das suas atividades, né? Então, o fato de você ser trabalhador e de você ser uma pessoa correta moralmente, Deus te abençoava financeiramente, e isso era um sinal de que você era um salvo. Quem vai amar o calvinismo, gente, vão ser os burgueses, porque a gente sabe que a burguesia, que eram os comerciantes, eles estavam ganhando muito dinheiro trabalhando, só que a Igreja Católica condenava, porque a Igreja Católica dizia que eles estavam ganhando dinheiro com pecado, com usura, o comércio. Então, eles vão amar o calvinismo, e muitos membros da burguesia vão se tornar protestantes calvinistas, certo? E aí a principal motivo era esse, porque Calvino ele dizia que o trabalho dignificava o homem, que o homem devia sim trabalhar, e que se ele ficava rico é porque Deus estava abençoando ele, mostrando que ele era um salvo, certo? Uma outra ramificação do protestantismo, né, que surgiu no período da Reforma Protestante, vai ser o anglicanismo, a Reforma Anglicana. Só que a Reforma Anglicana, gente, ela não fazia críticas à Igreja Católica. Na verdade, os sacramentos da Igreja Anglicana são bem parecidos com o catolicismo, a questão da Eucaristia, né, do batismo, do casamento. A grande questão da Igreja Anglicana é porque o rei Henrique VIII, que era rei da Inglaterra, ele queria se separar da mulher dele, a Catarina de Aragão, e a Igreja Católica não aceitava o divórcio. O Papa não deu o divórcio. Como o Papa não deu o divórcio, ele criou o ato de supremacia, né, separando a Igreja Católica da Inglaterra e criando uma nova igreja, que era a Igreja Anglicana, onde ele seria o grande sacerdote, como se fosse o Papa da igreja. Então, o rei Henrique VIII se torna o líder religioso e, claro, ele agora decreta que pode haver o divórcio. Então, o anglicanismo ele só ficou na Inglaterra, né, e foi muito por conta disso, porque o rei Henrique VIII queria o divórcio. Gente, várias outras ramificações vão surgir, né, da igreja protestante, da reforma protestante.
E aí a gente vai ver que a Igreja Católica vai começar a se espantar, porque ela vai perder muitos fiéis. E aí ela vai fazer o que a gente chama de contra-reforma ou reforma católica. Ela vai criar um concílio de Trento, que foi uma reunião da igreja na cidade de Trento. E no concílio de Trento, gente, eles vão dizer que eles reafirmam os dogmas da Igreja Católica, tudo aquilo que eles faziam, eles defendiam, não vão aceitar as ideias de Lutero nem de Calvino, mas eles vão proibir a venda de indulgências. Vai ser a única mudança, a proibição da venda de indulgências. E, além disso, eles vão criar a Companhia de Jesus, que eram os jesuítas, que eles agora iam para os novos continentes, África, Ásia, Oceania, as Américas, para conquistar novos cristãos, novos católicos, já que eles estavam perdendo muitos católicos na Europa para o protestantismo. Além da Companhia de Jesus, uma outra coisa que a Igreja Católica vai criar é o Índex, que era uma lista de proibição de livros renascentistas, principalmente do período do Renascimento, que eles diziam que estavam cheios de heresias, né, e que a Igreja Católica condenava. E aí, gente, como é que a Igreja Católica fazia? Ela criou a Inquisição. A Inquisição era um tribunal da Igreja Católica, onde ela via se você tivesse algum dos livros proibidos ou você seguisse alguma outra religião que não fosse a católica, você era chamado para o tribunal. E ali você ia ser julgado. Se você fosse achassem que você era um herege por não concordar com as ideias da Igreja Católica, se você defendia ideias renascentistas, você poderia ser preso, torturado ou morto na fogueira. Gente, nesse período, muitos cientistas, intelectuais, muitas mulheres vão morrer, porque eles vão acusá-los de bruxaria, de heresia, e aí vão ser mortos na fogueira da Inquisição. A Inquisição funcionou muito na Espanha e em Portugal, mas mais ainda na Espanha. E muitas pessoas morreram, a Igreja Católica matou muitas pessoas acusando-os de heresia, certo? Bom, gente, a revisão é essa. Se vocês estiverem, né, querendo se aprofundar, é só verem as videoaulas. E qualquer coisa, estamos aqui. Desejo ótimas férias, um bom descanso e estudem. Um beijo e tchau, tchau.